Aleluia, aleluia, bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é Deus. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Bênçãos e paz a todos da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de uma maneira muito especial. Estamos amanhã do dia 5 de junho de 2021, direto do Centro Apostólico, para mais uma transmissão nesse culto de oração às 5h55 da manhã. Deus abençoe a todos aqui, quem já está conectado, Elizabeth, Priscila, filhas queridas. Deus abençoe a cada um de uma maneira muito especial. Eu quero pedir agora para que você seja evangelista online por 1 minuto. Vamos lá? 1 único minuto. Clica aí no aviãozinho, clica nessa asa delta e envia a informação de que começamos aí agora a nossa transmissão. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus, seja um tempo poderoso nessa manhã de sábado, uma manhã maravilhosa, e possivelmente o Espírito Santo tem uma palavra revelada para os nossos corações, tá bom? Vamos lá, eu já fiz isso, já cliquei aí no aviãozinho aí na asa delta e já enviei solicitação, as informações dessa transmissão para todos os meus contatos, todos que eu tenho, já enviei essa solicitação, tá ok? Vamos lá, mais 20 segundos, aleluia. Amém. Vamos orar para abrir nossa transmissão. Pai querido, obrigado pela manhã de sábado que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua casa mais uma manhã. Estamos direto do Centro Apostólico. Quero pedir a Tua bênção a todos os conectados, Tua bênção a todos os conectados, a todos os que vão se conectar. Haja uma unção derramada, liberada sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, desde o dia 1 até o dia 7 de junho, como é costume para nós aqui no Centro Apostólico, nós estamos na semana primícias do mês de junho de 2021. Esta semana primícia, nós nos concentramos em adoração, damos ênfase para adoração, tá? É o subtema da semana, porque o nosso tema do bimestre é que esse bimestre está sendo um bimestre do Ministério de Evangelistas, tá? Um bimestre pautado ou tendo um enfoque no Ministério de Evangelistas. Mas na primeira semana temos um subtema que é a adoração. E então estamos falando sobre o assunto, ministrando, liberando a palavra sobre o assunto de forma muito poderosa. E hoje não vai ser diferente, nós vamos ler livro de Atos capítulo 16, conhecidíssimo de todos nós aqui. Saudações aqui, filhão Douglas, Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus, muito bom dia para você. Livro de Atos capítulo de número 16, eu quero ler com todos aqui em nome do Senhor Jesus, a partir do versículo de número 25, livro de Atos capítulo 16 e versículo de número 25, por favor, tá? Os que puderem, venham comigo por gentileza. Atos do Espírito Santo, capítulo 16, versículo 25. A minha leitura vai ser um pouco diferente, eu estou lendo aqui uma tradução, linguagem de hoje, tá bom? Capítulo 16, versículo 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar.
Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que ele trouxesse uma luz, entrou depressa na cela, se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 32, então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa. Ele lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Amém e amém. Só quero ler até aí. Palavras poderosas, e poderíamos continuar lendo até o versículo de número 40. Tanto ensinamento, tantos princípios aqui para nós meditarmos, mas em alguns eu gostaria de ressaltar aqui essa manhã. Adoração, meus irmãos. Adoração é assunto do trono. Adoração é assunto do céu. Tá? Adoração é um assunto nascido no trono de Deus, no céu. Tá? Adoração. Quando o povo de Deus, quando a igreja se envolve com a adoração, eu consigo ver resultados poderosos. Em uma das minhas aulas do Instituto Cabode, na formação de ministros de louvor e adoração, eu cheguei a essa conclusão e até expus isso aos meus alunos. Eu acho que nós não deveríamos fazer mais nada nessa vida além de adorar a Deus. Porque da adoração sai tudo, da adoração desata tudo que nós precisamos. Tá? Então deveremos continuar adorando. Aqui tem um exemplo típico de alguém enfrentando uma guerra violenta. De dois apóstolos enfrentando uma guerra violenta, enfrentando uma guerra ferrenha. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que eles, os apóstolos, estavam em um local extremamente ruim, extremamente desumano, extremamente desagradável. Não era uma cela como em nossos dias, é um local sem banheiro, é um local se é que podemos chamar de porta, uma porta de entrada, sem janelas. É um local, alguns dizem que o local media 1,20 m de altura, para vocês terem uma ideia. Era para arrebentar com o preso, era para esmagar não somente o espírito e a alma do preso, mas também o físico dele. Era desumano, tá? E ali eles ficavam amarrados, e possivelmente, se tinha que ficar ali mais que 24 horas, as necessidades fisiológicas eram feitas na própria roupa. Então aqui o típico caso de uma guerra espiritual violenta, de uma guerra física também violenta, e do comportamento do adorador no meio da guerra, que é esse o nosso comportamento no meio da guerra. Para adorar a Deus no meio de tudo bem não é tão difícil, mas é aqui no meio da guerra, é aqui no meio da luta que nós levantamos um altar de adoração ao Senhor. É aqui no meio da guerra que nós unimos oração com fidelidade, e a Bíblia diz que a oração com fé cura doente. A oração com fé cura doente. Então aqui tem oração e aqui tem fidelidade na prática, tá? Os dois apóstolos, à meia-noite, no meio desse caos, no meio dessa catástrofe, no meio dessa luta violenta, o que eles fazem? Levantam um altar de louvor e adoração a Deus. Eles começam a adorar ao Senhor. A Bíblia então diz aqui nessa tradução da nova linguagem aqui, da linguagem de hoje, que perto da meia-noite eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam só escutando, tá? Estavam só escutando, cantando hinos ao Senhor. No meio da guerra, os dois apóstolos estavam ali louvando e adorando ao Senhor de forma poderosa. Agora, quando começamos a ler a partir daí, a partir desse comportamento,
a partir desse comportamento, olha os resultados disso aqui, meus irmãos. Eu já disse em outras transmissões aqui pela manhã, os resultados da adoração pautado em Mateus capítulo 28. Agora eu olho esse texto de Atos capítulo 16, eu vejo dois apóstolos no meio de uma guerra violenta, querendo vitória de Deus, querendo a bênção do Senhor, e a única maneira de rasgar o céu e ter a bênção de Deus é através da adoração. E os apóstolos sabem disso, eles sabem que essa é uma verdade poderosa, e eles se comportam assim perto da meia-noite, tá? No versículo de número 26 até o versículo de número 30, que foi o versículo que lemos, e eu repito, nós poderíamos continuar lendo até o versículo de número 40, para extrair daqui quais foram os resultados desse comportamento dos apóstolos Paulo e Silas naquele dia, na penitenciária, na prisão. Quais foram os resultados dessa adoração? Quais foram os resultados desse comportamento? É evidente que basta você ler o texto e já fica muito claro os resultados. No versículo de número 26, quando eles se propuseram a orar no meio do caos, no meio da guerra, quando eles se colocaram a orar no meio da prisão, no meio da situação que queria atormentar o espírito, a alma e o corpo deles, quando eles resolveram adorar a Deus, olha o que aconteceu: houve um terremoto. De repente houve um terremoto, abalou os alicerces da cadeia, meus irmãos, abalou os alicerces da cadeia, o terremoto, e naquela mesma hora as portas se abriram, e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Eu quero dizer algumas coisas importantes. Quem sabe você hoje acordou com notícias que você não gostaria de acordar. Quem sabe você está metido em uma guerra violenta hoje. Quem sabe você está metido em uma guerra tamanha para querer abater o teu espírito, tua alma e o teu físico, como estava aqui esses dois apóstolos. Quem sabe você está assim hoje. A direção do Espírito Santo é a seguinte: o Senhor disse pela boca do profeta Moisés: deixa o meu povo sair, deixa o meu povo ir para o deserto, para que me adorem, tá? Qual é a revelação dentre tantas? Deserto também é local de adoração a Deus. Deserto também é local de louvor e adoração a Deus. Queremos apenas louvar quando está tudo bem, adorar como está tudo bem, então não nos qualifica como adoradores. Mas é lá no deserto, é lá na prisão, é lá na guerra, é lá quando o inferno se levanta, é lá quando a fúria do inferno aparece, é ali que nós vamos ver um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora se levantando, se colocando em adoração em nome do Senhor. E aí o primeiro resultado: o terremoto vai vir, as portas vão se abrir, as cadeias vão ser arrebentadas, os prisioneiros serão libertos. Olha a coisa poderosa que está acontecendo aqui. Eu já quero declarar: a minha adoração, a tua adoração no período de guerra, no momento de deserto, no momento de luta travada, vai causar um terremoto espiritual. Essa minha adoração e a tua adoração vai abalar os alicerces do inferno, vai abrir as portas em nome do Senhor. Vidas serão libertas de cadeias. Pessoas da nossa família serão libertas de cadeias. No versículo de número 27, o carcereiro acordou e quando viu os portões da cadeia abertos, teve medo, falou: eu vou me matar, né? Porque era assim que acontecia. Quando ele viu que estava aberto, achou que tinham fugido todo mundo, puxou a espada, quis se matar. Paulo grita: não faça isso não faça isso, todos nós estamos aqui. Olha só o que a adoração provoca. A adoração trouxe como resultado livramento da morte. O carcereiro naquele dia ia se suicidar. A adoração impediu um suicídio. Continua os versículos aí. O carcereiro pediu luz, entrou na cela, se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas, tá? Levou os dois para fora, perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E o famoso versículo para todos nós:
de Atos capítulo 16, versículo de número 31, disse a Bíblia: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. A adoração causou terremoto, abriu portões, a adoração quebrou correntes, a adoração impediu um suicídio. E agora a adoração está trazendo uma palavra pregada, uma palavra dita, uma palavra que enriquece, uma palavra poderosa, uma palavra de fidelidade. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está ligado com a ideia de praticar palavras e comportamentos poderosos. Quem sabe você está me assistindo, enfrentando uma guerra violenta, como estava Paulo e Silas, enfrentando uma guerra violenta. Tá? Mas o que o Senhor está nos dizendo é que no meio da guerra violenta, levante altar de louvores e adoração. Levante a oração de louvores a Deus, a oração de adoração, a oração de confissão de pecados, a oração de gratidão, a oração da comunhão com o Espírito. Levanta a oração. Coisas poderosas vão acontecer no meio desse seu comportamento de adoração. Tá? Então, no versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Diz no versículo 32 que naquela mesma hora, lhes anunciaram a palavra do Senhor. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da casa do carcereiro. Lembre, era perto de meia-noite. Paulo e Silas começam a louvar a Deus. Disse a Bíblia que de repente houve um terremoto, abriu-se as prisões, abriu-se as cadeias, todo mundo é livre. O carcereiro então desperta para uma realidade. O Senhor toca aquele carcereiro pela boca dos apóstolos, e naquela mesma hora, disse a Bíblia no versículo 32, que os apóstolos anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a toda a família dele. A pregação, o culto aconteceu depois da meia-noite. Vocês devem estar comigo. Depois da meia-noite estava havendo um culto, onde uma família inteira estava se rendendo ao Senhor, uma família inteira estava prostrada. E qual foi a causa disso aqui? O que causou esse arrependimento? A adoração. A adoração, tá? Causou esse arrependimento. Eles se arrependem, eles ouvem a palavra do Senhor, e aí continua no versículo dizendo, tá? Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua família. No versículo 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar dos apóstolos, começou a cuidar deles, tá? Lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, veja a sequência de ações, tá? É meia-noite, eles estão louvando, pregam a palavra, tá? E também naquela mesma hora o carcereiro lava os vergões dos apóstolos, lava ali os vergões, tá? E também diz a Bíblia que depois de lavar os vergões, logo depois ele, o carcereiro e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Nunca ouvi falar de um batismo que acontecesse à meia-noite. Aqui o batismo aconteceu depois da meia-noite. Eles estão ali, recebem batismo, coisas poderosas estão acontecendo. Eu quero chamar sua atenção que todos esses acontecimentos se deram por causa da adoração de dois homens que estavam enfrentando uma guerra violenta, que estavam no meio de uma situação de caos, catástrofes, uma situação extremamente caótica, de pressão no espírito, de pressão na alma e de pressão no físico. Mas no meio dessa pressão eles resolveram louvar ao Senhor. E aí tem os desdobramentos desse comportamento estão aí. Disse a Bíblia então que eles foram batizados. Em seguida, o carcereiro, levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida, fez uma mesa, um banquete. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Veja que tantas coisas boas estão acontecendo aqui. O carcereiro, se bem lembro a cada um, não me falha a memória, é um romano, tá? Ele acaba de chicotear Paulo e Silas, considerando que eram judeus, romanos e judeus. Os romanos consideravam os judeus como rebaixados na sociedade, mas agora, por causa da adoração, um romano que se considerava a classe superior, a classe por assim dizer, elitizada do momento, daquele então, agora está se prostrando para receber a palavra da boca de um judeu, tá? Da boca de dois judeus, vamos dizer assim, tá? Também está se prostrando para ser batizado nas águas por judeus.
A família está sendo batizada nas águas por judeus. Então veja, meus irmãos, o desdobramento do comportamento da adoração ao Senhor, e é isso que eu gostaria de comentar com você. Também você pode considerar que dos versículos 35 ao versículo 40 continua várias coisas acontecendo ali. As autoridades, por exemplo, romanas, mandaram que os policiais dissessem para o carcereiro: solte esses homens. Então eles têm agora um documento, por assim dizer, um documento oficial das autoridades romanas que lhe dão certeza de liberdade, e isso por causa da adoração. Por causa da adoração, Quando vocês continuam lendo o versículo, o carcereiro toma esse recado e diz para os apóstolos Paulo e Silas: olha, vocês podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais que vieram ali: eu e Silas somos também cidadãos romanos. Nossa, que coisa poderosa! Eles pensavam que Paulo e Silas eram somente judeus, mas eles tinham dupla cidadania, eles também são romanos, e Paulo diz: nós também somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público, e depois nos jogaram na cadeia, e agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não! Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Tamanho reconhecimento de honra. Reconhecimento de honra. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Como que um romano pode fazer isso com outro romano? Naquele então, isso era extremamente impossível. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Bom, irmãos, minha ênfase aqui, minha ênfase é para dizer que no meio da guerra, o que nós temos que fazer é orar, levantar altar de adoração ao Senhor. Nós aqui estamos na primeira semana do mês de junho. Primeira semana para nós é primícia escrita na palavra do nosso Deus, e nós devemos levantar altar de adoração ao Senhor. Então todas as nossas transmissões têm nessa semana esse subtema, adoração a Deus. Estamos pautados nesse subtema, e tantas coisas podemos falar sobre a adoração, mas uma delas eu gosto de ressaltar: a adoração não precisa de concertos. Quem precisa de conserto são os adoradores. A adoração foi feita correta, Deus a fez, então nós é que precisamos de correções. E o que o Senhor está fazendo? O Espírito Santo está ativando os seus adoradores na face dessa terra. O Espírito Santo está ativando suas adoradoras na face dessa terra. Por quê? Porque muita coisa boa vai acontecer. A evangelização virá. E por quê? Por causa da adoração. O carcereiro e toda a família foram salvos, foram evangelizados, foram batizados, receberam o Senhor de bom grado. Por qual motivo? Porque 2 apóstolos resolveram adorar a Deus. Quem aí recebe o que eu estou falando? Quem aí se identifica com o que eu estou dizendo? Em nome do Senhor, temos que levantar altar de adoração ao Senhor. Estamos no meio de uma imersão, estamos no meio de um mover tremendo, estamos no meio de uma atmosfera extraordinária. 12.000 pessoas na noite de ontem foram expostas à imersão. 12.000 pessoas na noite de ontem, para vocês terem uma ideia, foram expostas na noite de ontem do imersão. Hoje nós temos a intenção de que isso realmente vai aumentar ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero orar por você, porque quem sabe essa palavra está tocando tua vida nessa hora, quem sabe essa palavra está tocando teu coração, quem sabe você está enfrentando uma guerra, eu vou repetir isso, quem sabe você recebeu uma notícia que você não gostaria de ter recebido, e aí, quando você recebe essa notícia, talvez a ideia, ou talvez a vontade da alma, é que você entre em um momento de luto, coloque roupa de luto, ou coloque roupa de pranto. Não, mas não é isso que o Senhor está nos ensinando. Ele diz que no momento da guerra, sim, mas você pode chorar, não há nenhum problema, não há nenhum pecado nisso, mas é chorando e adorando. Levante altar de adoração ao Senhor, levante relógios de oração, levante jejum ao Senhor, clame a Deus, porque os portões vão se abrir. Clama ao Senhor, porque de forma poderosa as portas se abrirão, prisioneiros serão livres, as cadeias se romperão de forma tremenda. Vamos orar?
Pai querido, aqui está essa palavra. Meu Deus, eu quero colocar cada um dos que estão conectados diante do Senhor. Eu quero abençoá-los agora de uma maneira muito especial. Eu declaro em nome do Senhor Jesus e para a glória do Eterno, que cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, que talvez esteja enfrentando uma guerra violenta, agora eles estão recebendo o ensinamento de Deus, estão recebendo a direção do Espírito Santo, como se comportar no meio dessa prisão, como se comportar no meio dessa notícia ruim, como se comportar no meio dessa guerra, como se comportar diante da fúria de Satanás, como se comportar no deserto. E o Senhor está dizendo pela palavra: é no deserto que adoramos ao Senhor, é no meio da prisão que adoramos a Deus, é no meio da guerra que levantamos altar ao Senhor, que oramos, que jejuamos, que adoramos, que louvamos ao Senhor de forma poderosa. E é essa adoração somada com nossa fidelidade que trará um terremoto poderoso, que abrirá as portas de forma tremenda, que livrará os prisioneiros das prisões, que trará salvação, que trará batismo. Senhor, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor. Alamachurianda lamadarabacai. Colocar diante do Senhor essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Levanta teus adoradores, levanta teus salmistas, levanta teu povo de forma poderosa, incomoda o teu povo para orar, nos dá como adoradores, porque existem castas de demônio que só sai com a oração, só sai com jejum e oração e a adoração do teu povo. Então levanta teu povo de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Quem aí recebe, manifeste-se na medida que você recebe, comentando, compartilhando, curtindo. Quem aí recebe, se manifesta. Quero decretar que no meio dessa luta que você está passando, no meio da guerra que você está vivendo, no meio do deserto que você está, no meio da notícia ruim que você recebe, o Senhor te levanta para adorar, o Senhor te levanta para estabelecer altar diante do Senhor, e com total certeza, você sai vitorioso dessa situação, você sai vitoriosa dessa situação, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Quem recebe, comenta, compartilha, curte, manifeste-se em nome do Senhor. Meus irmãos, quero ir aos instantes finais dessa transmissão, agradecendo pela participação de cada um, dizendo que no dia de hoje nós teremos um dia muito especial. Nós vamos ter essa transmissão agora às 6, uma às 8, a próxima às 10, ao meio-dia e às 2 da tarde. Vamos ter transmissões, tá? Às 3 da tarde, direto do Facebook ou no YouTube, imersão total online. Algumas igrejas, como é o nosso caso, vamos fazer também presencial às 3 da tarde para crianças, tá? Às 4 da tarde para jovens e adolescentes, on fire para jovens e adolescentes, tá? E às 20 horas, encerramento do imersão. Para nós aqui, família Restauração Eterna, nosso dia de ceia. Então nós vamos ter a transmissão do imersão aqui direto da igreja, e depois no final nós vamos cear juntos em nome do Senhor Jesus, ok? Esse vai ser nosso dia de hoje, maravilhoso dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. E amanhã, se você está aqui nas imediações do Centro Apostólico, às 9 horas da manhã tem o nosso culto de restauração da família. Se você já tem uma igreja, eu te influencio, te desafio, tá? Se aliste, seu pastor, sua igreja conta com você, fique firme nessa igreja. Se você não tem uma igreja, quero convidar você a vir nos conhecer, e quem sabe o Senhor te aprove para você ser membro dessa igreja. Se você não tem uma igreja, seja muito bem-vindo, você acabou de ter, e nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você pode selar essa palavra agora pela chave Pix 966937490, em nome de Restauração Eterna. Você pode selar essa palavra recebida aqui. Sempre estou colocando que é para você não esquecer. Aí está, chave Pix 66937490, tá ok? Você pode fazer uma oferta. Eu já quero abençoar a tua oferta em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Prospere, enriqueça, seja surpreendido nessa questão financeira em nome do Senhor. E encerro aqui essa transmissão dizendo: levante altar de adoração, estabeleça relógio de oração,
louvor, adoração ao Senhor. Creio que essa semana o Espírito Santo está ativando a igreja para esse princípio tão poderoso e está levantando os seus adoradores de uma maneira muito particular e muito ímpar. Independente das circunstâncias, independente do momento, independente do deserto, independente da notícia, nós levantaremos um altar de adoração ao Senhor. Te abençoo com essa palavra, em nome do Senhor Jesus, no amor de Deus, na graça de Jesus e na comunhão do Espírito Santo. Deus abençoe e até a próxima transmissão às 8 da manhã de hoje, tá ok? Vamos dar o nosso grito de vitória. Cristo restaura a família. Deus abençoe você e até a próxima. A paz.